Eles estão por toda parte, na sua cidade, na sua casa, nos rios e até onde você menos imagina. Espécies que não deveriam estar aqui, mas que hoje estão destruindo ecossistemas inteiros no Brasil, de animais. E esse vídeo de baitologia gerado por inteligência artificial não vai falar uma palavra sobre o gado, por exemplo, que se alastra sobre a Amazônia. Vai ser pura baitologia. Mais gigantes, a criaturas quase invisíveis. Aí a gente vai vendo o vídeo, né, e vai comentando algumas coisas que vão aparecendo. Primeiro essa abelha, né, europeia africanizada, que olha, é a espécie mais invasora que eu consigo imaginar aqui nessa América do Sul, né? Porque lá na base de pesquisa do Pincaiti, lá você não tem uma única espécie exótica que você veja assim claramente, a não ser essa abelha, né? E ela infesta a cozinha, ela tornou a nossa base de pesquisa do Pincaiti um inferno. Não dá para ficar lá no verão, de tanta abelha, que às vezes você se mexe, ela te pica. Você tem que aceitar que ela vai ficar sobre o seu corpo e mal se mexer. Se eu pudesse, se eu tivesse recurso, eu iria com os indígenas lá queimar essas casas de abelha. Mas isso é caro, dá trabalho. Na aldeia você não encontra essas abelhas. Por quê? Porque se eles descobrem que tem uma lá, eles vão, tiram o mel, aí mata a colmeia, não acumula. Agora lá na base de pesquisa, como ninguém se dá o trabalho de procurar onde elas estão para tirar o mel, a gente vai muito pouco lá, a colmeia foi simplesmente crescendo. Aí você precisa organizar uma expedição com os guerreiros, tem que contratar alguém, vai uma pessoa, um índio mais velho que sabe mexer com abelha, descobre onde elas estão, limpa, prepara, né? Aí tira o mel com uso de fogo, fumaça, a forma tradicional. Mas é um inferno, no momento é um inferno. Não tem um capim que chega lá, as abelhas chegaram. Algumas dessas invasões começaram com uma simples decisão humana e agora estão completamente fora de controle. Aí ele mostra o caramujo africano, que eu conheço muito bem, né? Eu vi ele se espalhar aqui por Altamira. Eu vi quando ele chegou pela primeira vez na minha casa, ele fazia cacho assim, dava para se encher de balde, né? Aí depois a população deu uma diminuída tal e se estabeleceu. Eu encontro por aí, eu estou trabalhando na jardinagem. Eu encontro aí em toda parte, mas não tá aquela explosão populacional. Esse aí não, parece que ele se acomodou ao ecossistema. Até arrumei um aluno para pesquisar isso aí, o Cleudino, mas ele tá trabalhando com negócio de endemias tal, pode se dedicar pouco, mas é uma área a ser pesquisada, né? A ecologia do caramujo africano. Aqui mesmo dava para fazer um lindo estudo. Hoje você vai descobrir as espécies invasoras que estão destruindo o Brasil. É uma bobagem isso aí, uma coisa ridícula, né? Outro dia o esquilo nervoso lá, o biólogo Henrique, fez um show, porque eu falei desse porco aí que essa espécie invasora, o java-porco. Aí, ó, tem esse veado aí que entrou lá pelo sul também. Todo mundo em pânico com o espalhamento do veado, sabe? Sabe por que eles têm pânico? Porque pode passar doença para as vacas, foda-se, né? Aí tem esse búfalo lá do Marajó, que agora a Richard Rasmussen tá narrando aí o extermínio do búfalo. Será que precisa mesmo? Será que o problema são os bichos? O problema é o agro, tá? Os invasores do Brasil é o agro. Não, eu boto até o pardal, o pobre do pardal aí, ó. Pardalzinho, que faz mal a ninguém. E a tilápia. Agora a tilápia vai mexer com a tilápia. Aí o agro não quer, né? A tilápia tem que deixar fora porque ela é queridinha do agro. Em silêncio. Em 8º lugar temos o javali, que após evoluir se transformou em uma versão ainda mais destrutiva para as terras brasileiras. Um animal que não deveria estar aqui,
Mas Quem não devia estar aqui é o fazendeiro, é o agro, é o plantador de soja. O javali invadiu, sim. Sim, o mundo é assim. Esse é faz parte do colapso ambiental, uma troca de espécies interplanetária. Então, de repente, a gente tem um super porco agora. Não é? O agro não quer destruir tudo, agora tem um super porco, super viado. E a leucena é a super árvore. Entendeu? É por isso que o pessoal odeia tanto a leucena. Mas vamos ver aí a história do super porco. Aí eu falei, olha, a gente tinha uma megafauna gigantesca que foi exterminada. E tinha porcão aqui também. Aí biólogo Henrique veio com o negócio de não, um era suíde, o outro era taiaçuíde. Sim, é porco. mas que hoje está completamente fora de controle no Brasil. Originário da Europa, Ásia e Norte da África. Fora de controle quem tá é o agro. Vim com essa história de que quem tá acabando, o rio está barrento por causa do porco, não. É garimpo, é mineração. E aí agora o povo quer falar de porco. Ele foi trazido para o Brasil com um objetivo simples: produção de carne. Mas algo deu errado. Entre as décadas de 1980 e 1990, muitos desses animais escaparam. Algo deu errado para quem queria matar o porco. Para o porco que não queria morrer, algo deu certo. Ele escapou, foi para a natureza. Agora se vira com esses porcos doidos aí do apocalipse. É o que tem. Ou foram simplesmente soltos na natureza. E foi aí que o problema começou. Para deixar as coisas ainda piores, aconteceu o cruzamento do javali selvagem com o porco doméstico. Para deixar as coisas ainda piores, aconteceu um cruzamento do javali selvagem com o porco doméstico. Coisas ainda piores para você, porque o javali selvagem que comeu aquela porca doméstica ou vice-versa deve ter curtido na hora. É isso aí. Quem mandou? O mundo está em colapso, mas a fauna também quer participar disso aí. Você acha o quê? Agora vai ser só soja? Não, agora vai ter o porcão também, o javaporco. Isso deu origem ao famoso javaporco. O javali selvagem tem uma taxa de reprodução significativamente menos do que os porcos domésticos, porém essa mistura criou um animal que juntou o melhor dos dois mundos. O javaporco é grande e forte como um javali selvagem, porém ele também tem uma alta taxa de reprodução. Cuidado para não cair nesse golpe da IA. Olha aí, ó. Olha a manada de javaporco, a quantidade de javaporco. Isso aí não existe, essa foto não existe. Se existe uma foto parecida com essa, me mostra. São como os porcos domésticos, sem predadores naturais e com uma capacidade de reprodução absurda. Sem predadores naturais e com uma capacidade de reprodução absurda. Lembra quem, hein? Do mundo vegetal, quem? Aqui, ó. A planta dos diabos, a planta infernal. Inventaram até que é alucinógena agora, Leucena leucocéfala. Então o javali é a Leucena leucocéfala do mundo animal. O tal baitólogo das cobras, Cactus da Shopee, fez um vídeo inteirinho me xingando por causa dessa comparação, porque ele abomina tanto a leucena quanto o javaporco. A população explodiu. Uma única fêmea pode ter até 2 ninhadas por ano, com até 10 filhotes cada. O resultado? O que antes eram alguns milhares de animais, hoje já se transformou em centenas de milhares espalhados por quase todo o país. E eles Tadinha, que barra! Eles não são apenas muitos, são destruidores. Os javalis reviram o solo como verdadeiros tratores. Que golpe baixo comparar o javali com um trator. Não, o trator destrói tudo em um minuto, em um segundo. Verdadeiros tratores, quem usa verdadeiros tratores é o agro. Acabando com plantações, nascentes e vegetação nativa. Eles Esse aqui é o negócio, é a plantação. Porque eu podia falar a mesma coisa, né? Acabando com florestas, nascentes e vegetação nativa. Quem tá destruindo tudo é o agro. Só que agora o cara quer botar a culpa no javaporco, na leucena, em qualquer um, menos no agro.
devoram ovos, pequenos animais e competem diretamente com espécies brasileiras. Além disso, Espécie não tem nacionalidade. Parece o Ricardo Cardim, agora espécies estrangeiras, espécies brasileiras. carregam doenças perigosas como leptospirose e É isso que o agro tem medo, entendeu? É a leptospirose que passa desses porcos aí pros gados deles e aí cria problema sanitário e o cacete. É por isso que eles querem exterminar. Não é porque o porcão tá destruindo nascente, não, porque eles mesmos querem acabar com as nascentes. febre aftosa e podem representar um risco real para humanos, com até 150 quilos, e comportamento agressivo. Encontros com javalis já causaram acidentes, mas Tava muito fácil para os humanos aqui na América do Sul, né? Nenhum bicho enfrenta os humanos. Depois que acabaram com a megafauna, tava tudo sob controle. Agora chegou o javalizão. Se vira! o mais impressionante é que o problema cresceu tanto que o Brasil tomou uma decisão extrema. Hoje, o javali é uma das únicas espécies cuja caça é permitida por lei no país. Isso foi uma das grandes lutas bolsonaristas. E sabe o que eles faziam? Eles espalhavam os javalis. Eles levavam o javali para se estabelecer como grupo de javali e conseguir licença de caça. Então, essa turma aí em pânico pelo javali foram os que primeiro contribuíram para o seu espalhamento. Porque controlar essa invasão se tornou quase impossível. E tudo isso começou com a ação humana. Um lembrete claro de que, quando a natureza perde o equilíbrio, as consequências podem sair completamente do controle. Em sétimo lugar, temos o pardal doméstico, que se espalhou por todo o Brasil e provavelmente você já ouviu perto de casa. Ele está em todos os lugares, nas cidades, nos fios, nos telhados, e você provavelmente nunca suspeitou dele. Pequeno, comum, aparentemente inofensivo, mas esse pássaro não é nativo do Brasil. Originário da Europa, Ásia e norte da África, o pardal foi introduzido no país no início do século XX. E o motivo é curioso: ele foi trazido intencionalmente para ajudar no controle de insetos nas cidades. Mas, como já vimos, isso não saiu como planejado. Extremamente adaptável, o pardal encontrou no ambiente urbano brasileiro o lugar perfeito para se espalhar. Telhados, postes, construções, tudo virou abrigo. E o crescimento foi rápido, muito rápido. Hoje, o pardal doméstico está presente em praticamente todo o território brasileiro, especialmente em áreas urbanas. E o problema não é apenas a quantidade, é o impacto silencioso. O pardal compete diretamente com aves nativas por alimento e espaço. Ah, que tadinha, fia. Espécies menores, como o tico-tico, muitas vezes são expulsas de seus próprios ninhos e não para por aí. Os pardais podem invadir ninhos, destruir ovos e até matar filhotes de outras aves. Tudo isso para garantir seu próprio espaço. Ah não, destruir ninho não, aí é jogar sujo. O pardal é uma espécie de leucena voadora. São as chamadas espécies exóticas invasoras e mau caráter. Além disso, eles vivem muito próximos dos humanos, o que facilita a transmissão de parasitas e doenças. Mas o mais impressionante é como eles dominaram as cidades. Pois eu estava vendo um vídeo recentemente sobre como os pardais foram desaparecendo das grandes cidades, né? Porque eles são granívoros e tal. Então, esse vídeo quer dizer que eles querem botar a culpa da desgraça do tico-tico no pardal. Mas é a expansão urbana, é a falta de jardins, é a falta de áreas verdes. O problema não é o pardal. Muitas espécies lutam para sobreviver em ambientes urbanos. O pardal prospera, se adapta, se multiplica e se espalha sem chamar atenção, porque... Olha a helicônia, olha que linda, essa aqui chama a atenção. Mas é a mesma coisa, a mesma conversa sobre a leucena. Tá? Então a culpa não é dessas super tramp species, sabe? Essas espécies super vagabundas que se espalham loucamente. A culpa é do que o ser humano está fazendo com o planeta. Então não é o pardal, não é a leucena, não é o javaporco, né? É a especulação urbana, é o agro. Aqui, ó. Ó, falando nela, olha ela aqui, ó. Caramujo africano aqui, olha. Tá, eu não quero que ele coma as minhas florzinhas, né?
Eu achava que ele não se estabelecia num lugar assim não, que tem fauna. A fauna não tá dando conta dele. Caramujo africano, espécie exótica invasora. Diferente de outros invasores, ele não assusta, ele não é grande, não é agressivo à primeira vista e talvez seja exatamente por isso que se tornou um dos invasores mais bem-sucedidos do mundo. Um lembrete de que, às vezes, as maiores mudanças no equilíbrio da natureza vêm das coisas mais comuns. Às vezes, as maiores mudanças do equilíbrio da natureza vêm das coisas mais comuns, quer dizer... Ele tá pegando aí as mudanças ao longo da minha vida, quando os pardais eram abundantes, agora estão ficando mais raros. A mudança vem do pardal agora. Não é o efeito estufa, o aquecimento global, o agro, a urbanização, é o pardal. É esse tipo de pensamento que a gente chama aqui de baitologia, que é uma mistura de biologia, é uma biologia fake. Finge que é biologia, mas na verdade é pra falar qualquer merda e fugir do assunto. E biologia é um tema ótimo para isso, né? Ah, você viu o não sei o que, você viu o que não sei o que lá, né? E é por isso que o esquilinho nervoso faz esse sucesso todo na internet. O unicórnio das 10 a 0 no canal do Salmonella, velho. É muito bom, cara. Até porque ele fala do Deleuze. Eita, velho, não Gente, pelo amor de Deus, traga um prêmio pro unicórnio, velho. Não tem nada melhor no universo. Bom, é isso aí, galera. Estamos aí de volta. Quem falou que o nosso canal tinha acabado, estamos aí. Bora pro próximo vídeo. Aqui, Leandro de Mori para o canal do Unicórnio Alado, como sempre, no plantão do nosso canal. Aqui, e mais uma vez, estamos com esse vídeo que vocês com certeza não estavam entendendo nada, porque nós tentamos aqui colocar ele numa velocidade para não ocupar tanto o nosso tempo, tendo em vista que com certeza vocês que estão inscritos no nosso canal tem coisas mais importantes para fazer, ao invés de ficar aqui 50 e tantos minutos ouvindo uma pessoa que não sabe o que diz. Em sexto lugar, temos os búfalos ferais que, além de grandes e fortes, podem devastar ecossistemas inteiros. Animais gigantes, extremamente fortes. Agora parece que foi autorizada a matança dos búfalos lá da Ilha de Marajó. Eu não queria participar de um projeto desse. Realmente, se você é armado lá, atirando naqueles animais, sabe? O que está acabando com o Marajó, o que está acabando com tudo é o agro, são as fazendas, é o garimpo, é esse olho grande nessa coisa de terras raras, terra Brás, terra pra China. Parece que o Richard Rasmussen quer documentar isso aí. Filmar ali o povo atirando. Eu penso nos ecossistemas, eu não penso no indivíduo, plau, plau, plau. Aí vem a outra, como é o nome daquela outra, a gostosona lá? Trabalha no canal do Unicórnio Alado, defensora dos bichos. E que simplesmente voltaram a ser selvagens, os búfalos ferais no Brasil. Diferente de outras espécies invasoras, esses animais não vieram de forma acidental, eles foram trazidos intencionalmente. Originários da Ásia, principalmente da Índia, os búfalos Ué, por que é diferente das outras? A leucena também foi trazida, o pardal também foi, a abelha também foi, o caramujo africano também foi. Por que diferente dos outros foi trazido intencionalmente?
Ah, porque isso aí é bom, porque é gado, né? É um tipo de gado, né? Então, ó, por causa da abelha foi um maluco aí. No gado, não. Gado é importante, né? Começaram a ser introduzidos no Brasil no final do século XIX e início do século XX. O objetivo, produção de carne, leite e trabalho rural. E por um tempo funcionou, mas em regiões isoladas, especialmente na Amazônia, muitos desses animais foram abandonados ou simplesmente Ai, Gente, que tragédia. tadinha. Tadinha, ele foi abandonado. Não, abandonado, você abandona gato, você abandona filhote de cachorro. É búfalo, você liberta. escaparam, e foi aí que tudo mudou. Sem manejo humano e com um ambiente perfeito, eles voltaram ao estado selvagem. Hoje, grandes populações de búfalos ferais estão concentradas principalmente na ilha de Marajó, no Pará, e os números impressionam. Estima-se que existam centenas de milhares de búfalos na região, em alguns locais chegando a superar a quantidade de pessoas. São Félix do Xingu, o gado bovino supera em muito a quantidade de pessoas e ninguém fica impressionado com isso. Porque tudo bem, aí é gado que é pra ir pro açougue, né? Que é pra viajar naqueles navios lindos, né? Pra ser morto do outro lado do mundo. Aí tudo bem. Agora aqueles que estão lá pra viver, serem felizes e morrer, aí é um problema. Não sabe o que fala e muito menos tem qualquer legitimidade para falar da ciência, tendo em vista que seus interesses são meramente ligados ao crime, à contravenção e ao seu projeto de se tornar um grande bicheiro na cidade de Altamira. Impacto massivo. Esses animais podem pesar até 1 tonelada e se movem como verdadeiros tratores vivos. O búfalo também é trator, quer dizer, o porco é trator, o búfalo é trator, verdadeiros tratores vivos. Mas você sabe que o problema não é ser trator, o problema é ser trator vivo, porque se for trator, aí tá de boa. Pisoteiam o solo constantemente, destruindo a vegetação nativa e compactando a terra. Isso impede o crescimento de novas plantas e altera completamente o ecossistema. Além disso, os búfalos criam caminhos alagados, abrindo canais por onde a água se espalha. O resultado é a transformação de áreas inteiras em ambientes completamente diferentes dos originais. Animal criando um ambiente completamente diferente dos originais é a coisa que mais acontece, né? Então a gente tinha aí antes olha só, mais caramujo africano, ó. Essa aqui é só a casca. Antes de chegarem os indígenas aí, entre 10 e 20 mil anos atrás, teve alguém que me escreveu ali e falou: não, professor, agora tem evidência de que foi há 30. Que seja, antes disso, você tinha uma megafauna aqui que transformava rios, que fazia toda essa zona que esses bichos estão fazendo, o búfalo, o porcão, esses bichos foram extintos. Aí o nervoso lá, o esquilo, gritava assim: eles tinham uma taxa de crescimento populacional muito menor. Sim, eram outros tempos, né? Era o Pleistoceno, agora não, agora é o colapso ambiental. E no colapso ambiental, o porco dos infernos voltou. Aí falar que está alterando o curso do rio, está alterando em relação ao curso que você via aí, depois que os indígenas acabaram com aqueles porcos original 10 mil anos atrás, né? E agora tá voltando. Às vezes o porco, a bagunça que o porco faça com que aquele corpo d'água se comporte de uma forma mais natural do ponto de vista da ecologia daquele corpo d'água nos últimos 2 milhões de anos do que estava em 1500 antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Esse argumento não é meu, não. Isso aí procure o artigo, né? Os frutos que os gonfoteres comiam, né? De Jansen e Martin. Não para por aí. Eles também competem com espécies locais e podem transmitir doenças para outros animais. Competem com espécies locais é aquele papo lá da leucena, né? Aqui, aliás, uma aqui, olha, uma lindinha que tá crescendo aqui, olha, lindamente aqui do outro lado da cerca, olha que bonitinha. Pode botar, denuncia ela, bota lá no aplicativo da leucena, ó. Uma aqui, outra aqui, aí, ó. Ó,
Aí o doidão lá, o Kratos da Shopee, me xingando. Eu vou denunciar pro Ibama aí, ó. Marca, você tem até o aplicativo de Leucena agora pra marcar aqui, ó. Praça da Leucena, onde aconteceu a concentração da grande marcha das Leucenas. É que é uma cidade que, como todos sabem, muito violenta, que conta com grupos de pistoleiros que vêm exterminando parte da população. Isso tudo é acobertado pela quadrilha de Carlinhos Firmeza, que cada vez mais aumenta o seu poder na região. Mas existe um detalhe ainda mais preocupante. Eles não têm praticamente predadores naturais. E quando um animal... É sempre essa conversa. A Leucena também. A Leucena não tem predadores naturais. Por isso ela vai dominar tudo. Tudo. Eles falam, onde tem Leucena nada cresce aqui, ó. Ipê, jatobá, paricá, outro ipê, mogno brasileiro. Olha esse paricá aqui como tá lindo. Aí, mais mogno, ipê. Mas vai ser essa leuceninha aqui que vai dominar tudo. Vai acabar com tudo. Essa aqui, ó. A árvore exótica invasora do mal. Ela não tem inimigos naturais. Ao desse tamanho fica sem controle, o impacto cresce rápido, muito rápido. Apesar de serem importantes para a economia em algumas regiões, as populações ferais representam um desafio enorme, porque controlar animais tão grandes, fortes e espalhados por áreas remotas não é nada simples. E mais uma vez, tudo começou com uma decisão humana, um lembrete claro de que, quando soltamos uma espécie fora do seu lugar natural, a natureza sempre cobra o preço. Olha a ênfase no soltamos, né? Porque a soja você não solta, né? Você tem que plantar e tem que replantar todo ano. Em quinto lugar, temos um animal que provavelmente você nem imaginaria, a abelha europeia. Um dos insetos esse aí eu já falei no começo do vídeo, então vou deixar passando. Mais importantes do planeta, mas que também pode se tornar um problema. A abelha europeia, originária da Europa, África e partes da Ásia. Essa espécie foi trazida ao Brasil ainda no período colonial. O objetivo? Produção de mel. E por muito tempo, tudo parecia sob controle. Mas então, algo mudou. Na década de 1950, cientistas trouxeram abelhas africanas tentando criar uma variedade mais produtiva e resistente. Eu lembro dessa história. Eu não sei se foi o professor Warwick, né? Acho que o professor Warwick Kerr tinha algum envolvimento com isso. Olha aí, em tempos de inteligência artificial, ninguém passa nervoso aí, ó. Em 1956, o professor Warwick Kerr importou rainhas africanas da Tanzânia e da África do Sul para um apiário experimental em Rio Claro, São Paulo. As colmeias estavam em quarentena e possuíam grades especiais para impedir que as rainhas e zangões escapassem. Deu certo, né? Pode imaginar o resto. Resultado, um cruzamento inesperado e o surgimento das chamadas abelhas africanizadas, mais defensivas, mais agressivas e extremamente adaptáveis. Após um acidente em 1957... Não, adaptável pra caralho, né? Ela, assim, eu vejo lá na base do Pincaiti, no meio da mata, ela se alimenta de tudo. Quando você vai ao banheiro, você faz um cocô ali no chão, a primeira coisa que é chegar uma abelha, ela vai, ela tira uma coisa, ela tira a outra, ela pega um pedaço do sabão, ela pega o sal, tudo, a roupa suja ela vai e pega, ela pega o suor, ela vai no sapato, é o tempo inteiro coletando material, é uma coisa incrível, só que ela te ferra, né? Ela te ferra. A última vez que eu fui lá na base do Pincaiti, eu larguei a barraca aberta, mais caramujo africano, olha ele aqui, ó, o bicho tá forte aqui, ó, né? Então, elas entraram na minha barraca, vou ao inferno. Diversas colônias escaparam do controle e começaram a se espalhar rapidamente pelo continente.
Hoje, essas abelhas estão presentes em praticamente todo o Brasil e o impacto é complexo. Por um lado, elas são essenciais para a polinização e ajudam diretamente na produção de alimentos, mas por outro, competem com polinizadores nativos, disputando espaço e recursos. Além disso, podem formar colônias em áreas urbanas, aumentando o risco de ataques. Diferente das abelhas europeias tradicionais, as africanizadas respondem de forma muito mais intensa a ameaças. Um único distúrbio pode desencadear ataques em grupo, e quando isso acontece, o perigo é real. Casos de acidentes com humanos e animais já foram registrados em diversas regiões do Brasil. Mesmo assim, elas continuam sendo fundamentais para o equilíbrio ecológico, o que transforma essa espécie em um dos exemplos mais curiosos da natureza, porque aqui o problema não é simplesmente eliminar, é equilibrar. Um lembrete. Então, aqui não, é em tudo, na verdade. Essa é a resposta, é equilibrar. Isso vale para a leucena, isso vale para o búfalo, isso vale até para o caramujo africano, né? E aqui parece que há um certo equilíbrio, né? No momento. Eles não estão acabando com as minhas plantas. Então a gente tem que buscar equilibrar sempre. O negócio de extermínio não... Nem rola, nem sabe? Sair atirando em búfalo, tanto problema ambiental aí no Brasil. Vamos gastar dinheiro para sair matando búfalo. Deixa os búfalos, vamos controlar o agro. Realmente nós temos aqui, então, uma pessoa que usa como pretexto, subterfúgio, vídeos que não são científicos, que não têm essa característica. De que nem toda espécie invasora é totalmente vilã, mas ainda assim pode sair do controle. Você viu a frase? Nem toda espécie invasora é totalmente vilã. Vilã! Agora, aquela leucena, ela é vilã. Tem mocinhos e tem bandidos. Vocês estão entendendo esse pensamento binário, burro? Né? É por isso que o biólogo Henrique pegou esse tema e explorou e me xingou. Depois ele apagou aquele canal todo dele, mudou de nome. Agora tem um nome estranho ali. Cada dia ele muda de nome para ver se o negócio dá certo. Ó, mais caramujo africano. Olha, eu já pisei muito caramujo africano quando eu tentava exterminá-lo. Acho que quase não fez diferença, tá? Um ano veio uma seca aí, eles acabaram muito e agora estão voltando. Só espero que não coma minhas flores aqui. Quarto lugar vem o cervo axis. O cervo axis, originário da Índia, Sri Lanka e Nepal, esse cervo de aparência dócil foi trazido ao Brasil por volta do século XX, principalmente para criação ornamental e caça esportiva em fazendas privadas. Mas, como já vimos antes, isso não terminou bem. Alguns indivíduos escaparam, outros foram soltos intencionalmente. E pouco a pouco, a natureza perdeu o controle. Hoje, o cervo axis já está estabelecido em regiões do Brasil, principalmente no centro-oeste e sudeste, com registros crescentes em áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e até no sul do país. E o problema não é só a presença dele, é o impacto. Sem predadores naturais eficientes e com grande capacidade de adaptação, a população começou a crescer. O cervo axis se reproduz com facilidade, podendo ter filhotes ao longo do ano inteiro em condições favoráveis, e enquanto cresce, ele compete diretamente com espécies nativas. É bonito que na hora que ele fala espécie nativa, ele mostra aí a vaca. A vaca tudo bem, quem tá ferrando é o veado do Sri Lanka. A vaca não tem problema. Animais como o veado catingueiro e o veado campeiro perdem espaço, alimento e território. Além disso, o cervo axis pode alterar a vegetação, consumindo plantas e mudando o equilíbrio do ecossistema. E tem mais, eles também podem transmitir doenças e parasitas para animais silvestres e até para rebanhos, o que... Ai, Gente, que tragédia. tadinho. Ele faz uso disso para, na verdade, transmitir códigos secretos para contrabandistas, narcotraficantes, agiotas. Olha só, pessoal, presta atenção, esse aqui é o capim cidreira, né?
Capim cidreira, que tem o citrol, que espanta mosquito. Esse aqui é o capim nativo que eu tô combatendo. Ó, tem que separar o capim. Presta atenção. Não pode misturar o capim. Se liga na mensagem. Proxenetas em todo o país. Então, a Rede de Carlinhos Firmeza faz uso de um canal no YouTube para poder viralizar com seus milhões de seguidores e também conseguir aí uma graninha extra. Lembrando que o nosso canal aqui, o canal do Unicórnio Alado, é o canal que presta contas. Nós temos nossos patrocinadores. Olha essa outra moita aqui como tá bonita, ó. Ó, ela tá ficando em pezinha, ó. Ó. Muito bacaninha. E com eles nós pagamos os salários dos nossos colaboradores. Entre eles a Malu Caspa, a Vesga Magalhães, o Isqueirinho Nervoso, também conhecido como Kratos da Shopee, entre outros grandes destaques e estrelas do cenário nacional e internacional. Transforma o problema ambiental em um problema econômico e, mesmo parecendo inofensivo, o impacto é silencioso e crescente, porque, diferente de predadores visíveis, espécies como o cervo axis destroem o equilíbrio aos poucos, quase sem serem notadas, e quando percebemos, já pode ser tarde demais. Sabe que a Transamazônica está virando um grande eixo de espalhamento de soja pelo centro da floresta amazônica. Mas o perigo é o veado da Índia. Um exemplo de como uma decisão humana aparentemente simples pode desencadear consequências difíceis de controlar. Em terceiro lugar vem uma decisão humana aparentemente simples pode desencadear consequências difíceis de controlar. Achei que ele estava falando da BR-319, mas não. Está falando do veado indiano. Então, por aqui já passaram grandes nomes também, como o próprio filósofo Gilles Deleuze, e também o próprio Wagner Moura fez um agradecimento quando ele ganhou o prêmio do Globo de Ouro, como todos aí devem se lembrar, quem acompanha o nosso canal. Então, o nosso canal está agora, nós vamos preparar a nossa live dos 100 mil inscritos. Em breve teremos essa live, fiquem aí atentos, porque realmente será um grande acontecimento. Tem um animal que você já viu, mas provavelmente nunca imaginou que poderia ser um invasor. A lagartixa doméstica. Ela está nas paredes da sua casa, observando em silêncio. E pronto. Agora o problema é a osga. provavelmente você nunca pensou nela como um problema. A lagartixa doméstica, pequena, rápida e aparentemente inofensiva. Mas ela não é nativa do Brasil. Não, a osga não. A osga é um gecko, né? Esse aí é a lagartixa de muro mesmo. É o Tropidurus, né? Originária da África, essa espécie chegou às Américas há séculos, provavelmente trazida em navios durante o período colonial, e encontrou aqui o ambiente perfeito. Casas, prédios, luz artificial, tudo isso. Sim, é o ambiente perfeito. A mesma coisa foi com a minha família, né? Minha família paterna estava fugindo de Hitler já no início da Segunda Guerra Mundial, conseguiram comprar uma passagem, foram os últimos a comprar a passagem para a Argentina. Aí pegaram navio e tal, aí meu avô desembarcou no Rio de Janeiro, olhou o Rio de Janeiro e falou: não, Argentina o cacete, eu vou ficar aqui. Ó, duas pragas, judeu e lagartixa. Atrai insetos, e onde há insetos, há comida. A lagartixa doméstica se adaptou perfeitamente ao ambiente urbano, vivendo praticamente colada ao ser humano, e com isso se espalhou por todo o país. Hoje é uma das espécies mais comuns dentro de casas brasileiras, mas o problema vai além da convivência. Ela compete diretamente com lagartixas nativas, disputando abrigo e alimento, e muitas vezes leva vantagem. Mas esse vídeo específico
do famoso baixa audiência. É curioso porque ele espalha desinformação ao atribuir ao locutor, que é conhecido de todos os youtubers pela a sua locução, que sempre é muito bem feita aí, o Boco, né? Ele tem uma locução que é quase tão perfeita quanto a do Leandro Demore, que no caso sou eu mesmo. Você pode falar o que quiser do Leandro Demore, mas a locução dele é perfeita. Tão perfeita que a própria inteligência artificial começou a copiar. E agora você já não sabe mais quem é o verdadeiro ou o falso Leandro Demore. Resistente, mais adaptável, mais eficiente na caça. Com o tempo, espécies locais podem ser deslocadas ou até desaparecer de certas áreas. Mas existe um outro detalhe interessante, apesar de ser considerada invasora. Espécies locais podem desaparecer. Deixa eu contar uma história para vocês, né? Eu estudei na USP, né, com os melhores professores de biologia do Brasil. Fui aluno do Miguel Truffaut, né? Grande herpetólogo, e ele coletava muito aqui no norte do Mato Grosso, no sul da Amazônia, com uma amiga minha, a Paula, Ana Paula Carminhoto, hoje professora lá em São Paulo também. E ele falou, a Paula ali preocupada, né? Vai matar o macaquinho, não sei o quê. Ele falou, Paula, você não tem noção, daqui a 10, 20 anos não vai ter mais nada disso aqui. E é verdade, desapareceu. Eles coletaram animais em locais onde que não existe mais nada, não sobrou a floresta, não sobrou nada. Agora vai dizer que o problema das espécies nativas é a lagartixa de muro. Ah, porra! Ela também traz um benefício. A lagartixa se alimenta de mosquitos, baratas e outros insetos, ajudando no controle de pragas dentro das casas. Ou seja, ela vive em uma espécie de equilíbrio curioso com os humanos, nem totalmente vilã, nem completamente benéfica. É isso, querido. Essa é a resposta para tudo. Nem totalmente vilã, nem totalmente benéfica. Vale para abelha, vale para lagartixa, vale para leucena leucocéfala, para o porco, para o búfalo. É a vida. Não existe espécie vilã. Mas ainda assim, uma invasora silenciosa, que se esconde nas sombras, se move quase sem ser notada e está muito mais presente do que parece. Mais um exemplo de como, até mesmo as Coitada da lagartixa. A lagartixa se move na sombra porque ela sabe que tem um monte de bicho querendo comer ela. Olha a linguagem. É a mesma conversa com a leucena. Ela produz a mimosina, uma substância química que impede o desenvolvimento das outras plantas embaixo dela. Isso é um pânico estúpido. Isso é uma baitologia. É só pra não falar que é a porra do agro que tá acabando com tudo. Menores criaturas podem alterar o equilíbrio da natureza, sem fazer barulho. O segundo lugar fica com o caramujo gigante africano. Ah, não. Já mostrei um monte aqui pra vocês. Vamos agora direto pro vídeo do unicórnio alado. Não é à toa que aqui no canal eu sou o principal locutor, mesmo quando as matérias e reportagens são assinadas por outros dos nossos colaboradores. E, no caso, o próprio contraventor aí de Altamira e aspirante a bicheiro, ele desconhece completamente que essa figura tem essa importância no cenário nacional no que se refere ao youtuber, o que é realmente assustador, tendo em vista que se trata, então, de uma grande fraude. Qualquer pessoa, qualquer criança de 5, 6 anos sabe muito bem que essa pessoa existe, que esse locutor tem CPF e ele dá sua contribuição em vídeos que, apesar de não serem vídeos pretensamente científicos, são muito mais confiáveis e com muito mais legitimidade no YouTube do que esse baixa audiência desqualificado. Ele parece inofensivo, lento, silencioso, mas pode estar mais perto de você do que imagina. O caramujo gigante africano, originário do leste da África. Mais perto de mim do que eu imagino, impossível, porque tá cheio aqui.
Ele foi trazido para o Brasil na década de 1980 com uma ideia que parecia promissora: substituir o escargot na culinária. Mas o plano fracassou e milhares desses animais foram simplesmente descartados na natureza, sem predadores naturais e com Naninha, esse negócio de sem predadores naturais. É isso que eu queria pesquisar. Não existe isso. Você acha que espécie nativa só come espécie nativa? É claro que tem um monte de bicho que come esse caramujo aqui. Inclusive, quando eles chegaram aqui, naquele ano que tinha tanto que cobria a parede, é porque, de fato, os predadores naturais ainda estavam se ajustando a ele. Ainda estavam aprendendo, ainda estavam se multiplicando. Por que isso aqui não está completamente tomado de caramujo africano? Tem um aqui, tem um ali, mas eles estão sendo predados com certeza. Não tem a menor chance deles não estarem sendo predados aqui. Então não vem com esse papo. Ah, toda espécie exótica não tem predadores naturais. uma capacidade de reprodução absurda, eles se espalharam rapidamente. Hoje, estão presentes em praticamente todo o Brasil, e o número impossível de controlar. Um único caramujo pode colocar até 400 ovos por vez, e ao longo da vida pode gerar milhares de descendentes. Agora imagine isso, multiplicado por milhões. Mas o problema não é só a quantidade. Eles destroem hortas, jardins e plantações, devorando praticamente qualquer tipo de vegetal. Mas não é bem assim. No primeiro ano foi assim, depois teve um certo equilíbrio, dá para fazer manejo, não tem jeito. Tá? O caramujo africano você controla muito cuidando do lixo, cuidando dos terrenos, evitando entulho, né? Mantendo tudo limpinho. Agora o lixo favorece, ó. Falando em lixo, ó o lixo aqui, ó. O lixo está acumulando. Disseram que ia botar, ia incluir na coleta de lixo, até agora nada, ó. Meteram uma porra de uma placa que não pode estacionar, mas o lixo continua aqui. Competem diretamente com espécies nativas, desequilibrando ecossistemas inteiros. Mas o mais preocupante é o risco para a saúde. O pessoal pegou aqui, ó. Aqui é um boca larga, pequenininho, né? Quem que pegou? Foi você? Ele é. Aí, show. Bonitinho. Saúde humana. O caramujo gigante africano pode carregar parasitas perigosos, como o verme que causa a meningite eosinofílica. A infecção pode acontecer apenas pelo contato com o muco do animal ou com superfícies contaminadas. Ixi, eu tô fudido que eu tava pegando nele com a mão. Com isso, então, nós não podemos esquecer que você tem aí também a sua oportunidade de ganhar um dinheiro extra jogando aí no Tigrinho, que é realmente muito bom, muito divertido. E eu, Leandro de Moura, aprovo o Tigrinho, recomendo. Não, esse não é o Leandro de Moura. Nunca que o Leandro de Moura, jornalista de CL respeitado, ia fazer propaganda de Bet. Bet é uma praga. A desgraça desse país não é o pardal, não é a lagartixa, né? É a Bet, é o agro, que aliás estão ligados, né? A tal da Virgínia, ligado ao Leonardo. Não, é uma bandidagem só que tomou esse país. Pior, muitas pessoas ainda não sabem disso. Lentos, silenciosos, mas extremamente eficientes. Ele fala lento e olha o caramujo correndo, ó, mais rápido que o cara, ó, uhul! Eficientes em sobreviver. Eles se adaptam a ambientes urbanos, se escondem durante o dia e saem à noite para se alimentar, e assim continuam se espalhando. Um problema criado pelo ser humano, que hoje está presente em quintais, ruas e até dentro das cidades, porque às vezes... E até dentro das cidades, não é até dentro, é principalmente nas cidades. Nas periferias, porque nas áreas mais distantes, mais preservadas, ele não chega não. Aqui mesmo, esse monte de caramujo que você está vendo aqui, é por quê? Porque era para ter mão pelada, gambá que estivesse andando por aí, eles iam comer tudo. Só que isso aqui é um monte de carro que passa, é um ambiente perturbado, vulnerável, aí ele se estabelece. Né? Quero ver ele entrar na Floresta Virgem. Aqui não tem predadores naturais. Não sobrevive um minuto. As maiores ameaças não fazem barulho algum. Em primeiro lugar, fica algumas espécies de peixes que você talvez conheça, porém não imagina. Eu quero ver ele detonar a tilápia. É isso que eu quero ver. Imagine
O mesmo problema acontecendo debaixo d'água, onde quase ninguém vê, e onde o impacto pode ser ainda maior. Tilápias. O primeiro exemplo é a tilápia, originária da África. Ela Precisa ver o bafafá que o agro fez ano passado, quando a Marina Silva colocou num relatório a tilápia como espécie exótica invasora. Aí não, com a tilápia ninguém mexe. Lagartixa de muro, foda-se, Leucena leucocéfala. foi introduzida no Brasil principalmente a partir da década de 1950. O objetivo? Aquicultura, crescimento rápido, alta resistência, produção barata, mas essas mesmas qualidades a tornaram uma invasora extremamente eficiente. Hoje as tilápias estão espalhadas por rios, lagos e represas em praticamente todo o país. Falando em invasora altamente eficiente, olha aqui a nossa Leucena leucocéfala, olha, ó quanta semente, olha que beleza. Ela que vai nos ajudar a fazer com que essa esquina aqui, olha, nunca mais seja tomada pelo capim. Linda, maravilhosa. Ela que eu fazia, lembra que eu falava, a minha Leuceninha é tão bonitinha, olha como é que ela tá grande, ó. Cresce pra cacete, por isso que ela é boa pra combater o capim. Agora o paricá vai ficar muito mais alto. Aqui uma acerola. E aqui mais uma Leucena leucocéfala, ó, que vai nascendo aqui, ó. Ó, que coisa linda. Ó, a água vem por aqui, né? Desce por aqui, ali chega no rio Xingu. E ali uma Leucena leucocéfala. Uma mangueira, uma taioba. Assim como também eu recomendo que vocês façam as suas apostas aí e com isso valorizem as empresas que estão investindo no esporte nacional. Esse é o nosso papel aqui, de trazer bons produtos e que você aí ganhe um dinheiro. Eu também vou fazer a minha fezinha, já guardei aqui um dinheiro aqui do meu último pagamento do canal, aqui do meu freela aqui no canal do Unicórnio. Então no unicórnio alado é frila, no ICL é contrato mesmo. O impacto é direto. Elas competem com espécies nativas por alimento e espaço, alteram a qualidade da água e podem até modificar o fundo dos ambientes aquáticos. Além disso, se reproduzem com facilidade, criando populações densas e difíceis de controlar. Tucunaré. Agora um caso ainda mais curioso. Ah não, eu amo o tucunaré. É o peixe mais gostoso, tucunaré no molho. Que delícia. Tucunaré, sim, um peixe brasileiro que virou invasor dentro do próprio país. Originário da Amazônia, o tucunaré foi introduzido em outras regiões para pesca esportiva. Eu como os tucunaré nativo, do Xingu. Problema, ele é um predador extremamente eficiente. Ao ser colocado em novos ambientes, começa a se alimentar de peixes nativos que não evoluíram para lidar com ele. O resultado... A linguagem aqui é merda, né? Peixes nativos que não evoluíram para lidar com ele. Não é assim que funciona. Ninguém evolui para nada. A evolução não funciona assim. Eu evoluí agora para lidar com ele. Deixa eu acender uma lanterna aqui, que o negócio aqui tá escuro. Aí o pânico das leucenas também. Elas não evoluíram aqui. A evolução não é uma coisa assim tão finamente ajustada, não. Não tô falando que é para soltar tucunaré por aí. Claro que não. O argumento é que é fraco, né? Não evoluíram. O mundo tá todo bagunçado. Tem espécie exótica para tudo que é lado. Não adianta ficar chorando, achando que a evolução é uma coisa tão precisa assim. Nossa, o fino equilíbrio dos ecossistemas de milhares de anos está sendo rompido. Sim, está sendo rompido. Isso é colapso climático, colapso ambiental, né? É o agro se espalhando. Sabe, fazer muito bafafá com bobagem dessa aí é só para encher o saco, é só para desviar a atenção do que interessa. Vou jogar aí uns R$50 aí, para ver se eu consigo aí ganhar aí pelo menos mais uns 50. E assim vou jogando, às vezes perco, mas sempre saio no lucro. Que mentira! Então, às vezes você ganha, mas sempre sai no prejuízo. Aposta. Bom, vamos chegando aqui então numa parte do vídeo que é um vídeo muito chato mesmo, né? Um vídeo muito repetitivo e não faz qualquer diferença a gente
poder usar esse vídeo agora ou depois, ou cortar partes desse vídeo, dá na mesma. É realmente uma qualidade lamentável. E todos nós aqui estamos muito atentos aos próximos movimentos desse contraventor, que, como vocês veem, não cansa de passar vergonha na internet. Com isso, encerramos o nosso vídeo de hoje. Até o próximo programa. Pode ser devastador. Em alguns locais, populações inteiras de peixes menores desapareceram. Pirarucu fora da Amazônia. Quem? Pirarucu fora da Amazônia. Ah, não. Isso aí é inteligência artificial. Isso não é gente, piraruco. É o pirarucu. Aí o ChatGPT, ele é o piraruco. Não, só inteligência artificial pra tirar um negócio tão estúpido assim, como esse vídeo que vocês estão vendo. É o piraruco, né? Pirarucu, também conhecido como enlouqueceruanos. Pirarucu. Outro gigante, o pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Na Amazônia, ele faz parte do equilíbrio natural, mas... Não, senhor, não é bem assim, a coisa não é tão simples. Eu tô na Amazônia, eu tô acima da Volta Grande do Xingu. Aqui não tinha pirarucu originalmente. Ele é da parte de baixo do Xingu. Aqui ele é exótico. Dali a 50 quilômetros ele não é mais exótico. E aí, se a pessoa for pescar o pirarucu nessa parte do Xingu, o Ibama vai... Sai, cachorro, sai, não perturba. O Ibama vai e pode até te multar. Se pegar pirarucu aqui na Ilha do Arapujá, onde ele não é nativo. Fora dela, a história muda. Introduzido em outras bacias hidrográficas, o pirarucu pode atingir mais de 2 metros de comprimento e se tornar um predador dominante. Sem concorrência à altura, ele altera cadeias alimentares inteiras. Bagre africano, e talvez um dos mais preocupantes, o bagre africano. Originário da África, esse peixe foi trazido para o Brasil na década de 1980, mas o que torna ele tão problemático é a sua capacidade de sobrevivência. Ele Bagre africano, originário da África. É dose aguentar esses vídeos, viu? Consegue viver em águas pobres em oxigênio e até se locomover por curtas distâncias fora da água. Isso Então vai ser o peixe do colapso ambiental. Água pobre em oxigênio, poder passar de uma água para outra, sobreviver à seca, beleza. É o que a humanidade vai estar comendo aí daqui a 50, 60, 70 anos aqui no Brasil, se ainda tiver alguém. Isso mesmo, ele pode literalmente andar entre corpos d'água. Além disso, é um predador oportunista, alimentando-se de praticamente qualquer coisa, peixes, insetos, pequenos animais, até restos orgânicos. E o padrão se repete: espécies introduzidas com boas intenções ou interesses econômicos que acabam saindo do controle nos rios, nas florestas, nas cidades e até dentro da sua própria casa. O Brasil hoje enfrenta uma das maiores crises silenciosas da natureza, as espécies invasoras. E o mais preocupante, muitas delas ainda estão se espalhando, sem que a maioria das pessoas perceba, porque no fim, o problema não é apenas a natureza, é como nós interagimos com ela. Terminamos com essas imagens maravilhosas dessa camisa da Insider. Fica aqui então o convite para vocês colecionarem essa camiseta, que é realmente um espetáculo. É isso aí, galera. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Valeu! São sinais, né? Sinais.